oficializar o boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos para os assuntos oficiais, né, Ozzy? E acho que dá para a gente começar falando daquela pergunta que eu te fiz da última vez, que a gente tentou fazer a live, foi o seguinte: nesse evento agora, que a gente tá fazendo, dia 10 e 11 de abril em São Paulo, e quem quiser só ir no meu site, ali, fabsantos.com, fabsantos.com, procura lá na agenda, procura na loja, tá tudo certo. Você vai ter mais tempo para falar, né, do que os outros eventos, por exemplo. Normalmente tem o quê? 1h30, 2 horas, na Experience você falou 2 horas, né? Você já foi em Despertar Galáctico 1, já falou também, no Rio, em Curitiba, a gente já viajou aí. E a gente sempre pega um assunto específico e tudo mais, e aí na verdade fica pouco tempo para expor toda a ideia, né, na complexidade que você traz, e principalmente por uma troca com os alunos, né? E essa que é a parte interessante desse curso, que o objetivo é a troca mesmo, né? Interessantíssimo. Então, o que você está pensando em trazer no dia 10 e 11 de abril com a gente em São Paulo, durante essas 3 horas que você vai falar, e mais o debate que a gente vai ter depois? Então, assim, que legal, Fábio. A gente vai ter praticamente o dia inteiro, vai ser um dia que o Johnny vai falar de manhã, você vai falar à tarde, e depois a gente vai fazer um debate, quer dizer, os assuntos tudo junto, misturado. Então, o que você está pensando em trazer? Você vai fazer uma síntese das suas 30 aulas do Despertar 2.0 ou você vai focar mais em algum assunto? Assim, o que você está pensando em trazer para a gente? Muito bom, Fábio. Cara, a princípio, as aulas do DG, do Despertar Galáctico lá, 30 aulas do workshop, são já um aprofundamento o suficiente para ninguém botar defeito. O modelo do workshop que eu vou levar é basicamente aquele, até porque isso, Fábio, para quem já está acompanhando meu trabalho, é um manual prático para o fim dos tempos, com muita informação, caldeirão alquímico, que nesse encontro, dia 10 e 11, agora em São Paulo, eu vou levar focado na parte do despertar interior, Fábio. Esse revisionismo histórico, essas origens do mal são importantes para te ter o pé no chão, para poder dar um salto, que nós queremos saltar, não adianta. Então, o nome do workshop que eu estou levando já é o Despertar dos Deuses, já vou chegar impactando. Porque eu trabalhei com esse material de revisionismo histórico, de amnésia da humanidade, rastreando origens do mal, Fábio, em alguns workshops, e eu senti que é importante, é extremamente importante fazer esse revisionismo histórico, mas ele acaba te deixando preso numa esfera densa, que é de mentiras, manipulações, rastreio de nova ordem mundial, e que muitas vezes tu não percebe a solução da coisa, que é mais simples do que a gente pensa, sabe? Eu tenho uma receita de um despertar consciencial através de pesquisa, Fábio. Tu já me conhece, sabe? Também tem essa linha de raciocínio, de uma educação consciencial, sem muito xalalá metafísica encostada. Então eu vou levar para lá esse meu método prático para os fins dos tempos, voltado para o despertar, para reconexão estelar de verdade com si mesmo, técnicas incríveis, fatos históricos importantes para serem colocados no software das pessoas, para que possa realmente equacionar de maneira dialética, sabe? Tirar realmente da metafísica, Fábio, perceber, houve uma grande manipulação da humanidade, ela é passível de ser rastreada e ela te empodera demais. Ela te traz aquela centelha do poder individual tão importante de cada um ser despertado. E acho que essa é a minha principal intenção. Na verdade, esse é o meu trabalho de vida, né, Fábio? Levar informação decente para as pessoas e que cada um se vire com ela, né, Fábio? Não estamos aqui para dizer o que fazer nem nada, mas apresentar, criar um campo, né, Fábio, de que a verdade da própria pessoa possa se abrir. Então, esse formato, eu até queria fazer uma adendo aqui, desculpa, porque todos os eventos que eu fiz com o Fábio, eu sempre chegava num curso no Fábio, que já estava lá trabalhando o pessoal um tempão, e fazia uma cereja do bolo. Eu ficava com vontade de ficar falando 6 horas, e não podia, porque era só 2 ali. Então agora, com esse espaço estendido, para poder apresentar com mais detalhes o meu trabalho, especialmente o que tu falou de poder, perguntas e respostas, o tete-a-tete com o pesquisador, que é uma das coisas mais importantes desse trabalho, né? Porque a gente pega milhares de pessoas, mas são poucos e que entram realmente no conhecimento, querem tomar uma atitude, trazer a responsabilidade para o próprio ombro. São poucos, mas são lindos, são belos. Cada um que eu vejo, eu fico muito feliz. Existem tantas profecias por aí, né, Fábio, de nova era, de despertar, mas que eu sinto que elas ficam reais quando o povo traz o pé pro chão. Né? Isso é muito importante. Precisa ter lastro, né, cara? Então, dentro daquela linha que a gente estava falando na outra live lá, que ficou perdida, eu sempre falo, não dá pra gente ser especialista em tudo, né? Isso que eu estava comentando.
Não dá. A gente não é oráculo, né? As pessoas fazem perguntas pra gente relacionadas à alimentação, relacionadas à psicologia, relacionadas à história, relacionadas à exopolítica, relacionadas à espiritualidade, no que tange espíritos e tudo mais. Então, assim, não dá pra gente ser especialista em tudo, né? Então, a ideia da gente se cercar de especialistas com boa índole, né? Com boa muito índole. Bom, muito bom. Ninguém precisa concordar com 100% do que a gente está falando. Aliás, por favor, discordem. Né? Se tá todo mundo concordando, alguma coisa tá errada, né? É sinal que a pessoa tá pensando quando discorda. Tá pensando. Exatamente. Então é fundamental que a gente faça isso com pessoas com a mesma intenção, com a mesma índole, né? Em prol do despertar. Isso que você falou, Ozzy, o nosso trabalho é levar a informação até as pessoas, né? Aí o que as pessoas vão fazer com essa informação tem que ser problema das pessoas mesmo. E aí, claro. E tá tudo certo, né? A gente não tá aqui para influenciar no que não é influenciar, nós estamos, mas a gente não tá para intervir. Exato, até porque quem somos nós para dizer o que é melhor para a pessoa? A pessoa que sabe, ela é um gênio, dono de si mesma, ela que sabe. Exatamente. Então, essa parte que você vai trazer no nosso evento, dia 10 e 11 de abril, é o revisionismo histórico, e eu gostei do que você falou, que assim, como você tem 30 horas no Despertar 2.0, né? São 3 módulos de 10 aulas. Exato. Quer dizer, não dá para você passar as 30 horas em 3. Mas você foi pontual quando você falou assim, eu vou pegar esse revisionismo histórico, eu vou pegar alguns gatilhos da história em que fica evidente a manipulação. Perfeito. Com um objetivo, que é o objetivo do despertar. Porque quando a gente expõe esses gatilhos, as pessoas falam, puta, não acredito que tava no meu nariz e eu não enxerguei, né? É bem assim. São fatos óbvios muitas vezes, Fábio. E que a manipulação é tão grande da academia, sabe, do sistema religioso, sistema social que a gente vive, né, democrático, Estado de Direito. Isso tudo, quando tu rastreia a raiz de tudo isso, fica claro uma coisa, que existe uma liberdade muito maior da humanidade que nunca foi evidenciada. Um exemplo prático disso é se tu perceber o sistema acadêmico. Para quem está estudando conosco, querendo ou não, nós trazemos uma forma didática de aprender. Tu pode fazer tuas pesquisas como um verdadeiro pesquisador. O sistema acadêmico, ele te limita em tudo que é coisa que está dentro do sistema acadêmico. Por exemplo, um dentista que descobre que o flúor não tem nada a ver ficar com o dentinho branco, não. O flúor entra no teu cérebro, te deixa burro, te apodrece o dente, que é muito pior. Calcifica o pineal. Esses dados não são aceitos na academia. Eles não têm interesse nisso. Recentemente eu vi um outro caso falando sobre que nós não vamos falar agora, que é essa tal da pandemia e tudo mais. Uma pilha de documentação sobre tratamento precoce, como funciona, os casos que funcionou. Tu acha que alguma empresa privada teve interesse naquele estudo? Nenhuma. O médico foi até caçado, quiseram caçar o registro do cara, porque ia de encontro a esse establishment. E como eu disse, e é importante ver isso, e essa pesquisa que eu vou levar no dia 10 e 11 lá em São Paulo com vocês, o revisionismo histórico, esse é o gatilho que eu quero que pegue. Que é tão evidente que poderia ter ido além, é tão evidente, meu amigo que está ouvindo agora, que a civilização já podia ter energia limpa, já podia estar com uma evolução espiritual muito mais responsável e madura, e não está por um conjunto de coisas. E como bem diz o Fábio, existem responsabilidades nesse cenário. Mas se fosse um livro de 100 páginas, eu peguei esse bordão agora, Fábio, teu. Se o Despertar Espiritual fosse um livro de 100 páginas, a culpa do governo oculto vai só até a página 7. O resto é nossa responsabilidade. Essa foi genial. E é verdade, chega a arrepiar. Não adianta ficar só apontando o culpado, né? Nós vamos pegar, como tu falou, Fábio, gatilhos do revisionismo histórico para te impulsionar para que tu descubra soluções. E existem muitas. Não tem problema que não tenha solução. E nós temos soluções agora, só que precisa essa busca por responsabilidade, entender o nosso poder, né, Fábio? Despertar realmente o teu mestre interno e as coisas começam a fluir bem melhor. É isso. E assim, quando a gente faz esse revisionismo histórico, e eu quando pego os seus vídeos aqui para postar lá no 2.0 e assisto e vejo e penso e tudo mais, aprendo muito, e com as outras coisas que a gente acaba pesquisando e lendo, quando a gente analisa a história da humanidade, seja a história oficial, mesmo a história oficial, a gente tem muitos ganchos, né? Que se a gente parar para pensar, assim, isso não faz muito sentido, tá faltando alguma coisa, né? Perfeito. E a gente percebe que tem a gente está num loop de acontecimentos, né?
O que me parece, Ozzy, não sei se você concorda comigo, todas as vezes que a humanidade, na história oficial, que aí tem, a história oficial tem o quê? Talvez 6, 7 mil anos, né? Exato. É essa história oficial que conta. E a história não oficial, que aí a gente vai para milhões de anos para trás, exato. Pelo menos milhares, centenas de milhares, com certeza. A gente vê que cada vez que a humanidade está atingindo um certo nível de consciência, algo acontece que tudo zera. Que legal isso, volta pro zero, que acontece um reset. Isso faz todo sentido, Fábio. Isso, né? Porque assim, ó, aquele workshop que nós estamos fazendo lá no Despertar 2.0, lá, aquele trabalho lá, Fábio, é único e exclusivo. Só quem está lá vai poder ter acesso a tanto detalhe. Porque é verdade, não só a história oculta, que vai antediluviano, Atlântida, evidências muito... Mas a oficial já tem muito mistério, muito gancho, como tu falou. Essa oficial contada que o berço da civilização é a Suméria, que o homem veio da África, né? Sim, isso exatamente. também já tem gancho. O desafio que eu vejo, assim, te ouvindo falar, Fábio, é porque quando tu não tem a informação oculta da coisa, tu interpreta muito literalmente a história. Um exemplo, já que tu citou o nosso Despertar 2.0, é o rastreio que nós estamos fazendo da História Escondida lá, a respeito de como que a nobreza e os reis britânicos perderam o poder para um Estado democrático. Essa transição geopolítica é muito mal falada no Brasil. E tem uma figura em especial, que o nome dele é Oliver Cromwell. Fiquei fã do cara é um gênio do mal. Oliver Cromwell, um dos maiores intelectuais da Idade Média europeia, Fábio. E quando tu pesquisa em documentários na BBC, tu vê que o cara é um dos principais nomes da história oficial da Inglaterra, como sendo o cara que idealizou intelectualmente a transição da monarquia para o Estado democrático. Quando a Inglaterra, pela primeira vez, experimentou o sabor da democracia. É assim que eles vendem a ideia na história. Mas tu pega o fato oculto de que todo o sistema democrático foi criado com interesse mercantilista, para domínio, para já nos enquadrar no sistema de usura, né? Quando tu vê, aí tu percebe o cara num gênio do mal, o tal Oliver Cromwell, então, foi um intelectual exponente da história, porém para acabar com certos valores que estão muito desvinculados da monarquia hoje em dia na história. Todo mundo pensa que o rei monarca é um absolutista louco, o que não é verdade. Pensem, não podia ser tão bonita a Idade Média, Império Austríaco, aquela nobreza ética, se fosse o Beethoven, o Mozart, não iam sair dali de uma sociedade medieval tão corrupta e caída, como dizem na história, né? A Idade Média da Europa. Então, são fatos que são links à história oficial, que quando tu pega a história oculta, te deixa, fica mais claro ainda. Puta, então foi isso, tô entendendo, né? Fundação dos jesuítas e tudo mais, né? Sim, nossa, e quantos exemplos, mas o que eu acho interessante nesses estudos, Ozzy, é a gente tangificar as coisas, sabe? Porque quando a gente fica falando de governo secreto, isso. Arconte, não sei o quê, fica muito no etéreo, né? Mas muito quando a gente começa a estudar esses personagens históricos, que na verdade são braços dessa cabala escura, né? Mas a gente consegue enxergar isso na fisicalidade com registros oficiais, né? Isso que eu acho interessante. Então, quando a gente pega assim alguma coisa muito para trás, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, a gente tem registro? Tem, ok, tudo mais. Mas a gente não precisa ir tão longe, né? Não precisa. Não precisa ir tão longe. Se a gente falar assim, nos últimos 200, 300 anos, que a gente tem um pouco mais de literatura, então vou dar um exemplo aqui que está martelando na minha cabeça, que eu tenho certeza que você vai adorar. 1812, Revolução Francesa. Perfeito. É um marco na história da humanidade muito maior do que a gente pode imaginar. A primeira queda oficial de uma monarquia e uma instalação de um Estado de Direito. Vamos chamar assim, né? Uma organização mundial, ou seja, uma mesma organização mundial, inclusive com suspeitas de manipulação de calendário. Perfeito, muito bem colocado. Que alguns anos praticamente, dizem que alguns anos sumiram aí, né? Isso, tem uma teoria do matemático muito famoso russo que diz que podem ter tirado cerca de 1000 anos do calendário. Exatamente. Que é uma loucura. A conspiração é pouco. Isso, que é uma loucura, mas se a gente for observar tudo o que aconteceu, e aí estamos falando o quê? De pouco mais de 200 anos atrás, né? Sim, Fábio. Ou se a gente vier, então, para mais próximo, se a gente começar a falar da Revolução Industrial, se a gente começar a falar entrando no século passado,
dos acontecimentos que tiveram a Primeira Guerra Mundial. Muito bom, Fábio. Entre a Primeira e a Segunda Guerra. A Segunda Guerra, então, dá pra gente passar uma semana conversando. Mas esse caminho que tu fez agora, só da Revolução Francesa, Revolução Industrial, Primeira e Segunda Guerra, essa trajetória de 200 anos já encerra um mistério importante a ser decifrado. Da tomada dessa força já. Porque assim, esse desenvolvimento da história do Napoleão, 1812, é uma data muito importante para marcar para pesquisadores. Um grande reset governamental estava acontecendo nessa época. Exatamente, né, exatamente. Não só as guerras napoleônicas, a Guerra Civil Americana foi logo depois, né? Os registros de mudança de reino pelo mundo inteiro existem. E se tu pensar bem, 90 anos depois, praticamente, já começaram as intrigas da Primeira Guerra Mundial. Uma espécie de sociedade secreta já estava se instalando no poder europeu, já tinha tomado conta de Londres, esses ocultistas aí da cabala. Eles já estavam com um plano muito grande de domínio global. Então, a instalação da Revolução Francesa, as intrigas da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu depois, Tratado de Versalhes, geopolítica pura e bruta, né, para surgir o Hitler e entrar na Segunda Guerra. Cara, e posso fazer um merchan? É o meu próximo workshop que eu vou fazer lá. É a História Oculta da Segunda Guerra Mundial, que eu sei que é o teu livro que tu escreveu por sincronia, citando a história de conexão com Pleiades em quem leu, meus irmãos. Não, a história da Segunda Guerra Mundial, essa trajetória envolve não só a geopolítica sangrenta, mas tecnologias escondidas, viagens não só a intraterrenos, Antártida, bases em Marte, projeto secreto espacial, resquícios de história escondida ligada ao Enki, Liu, Jeová. Meu querido pesquisador, é um prato cheio de pesquisas. Sim. E é por isso, né, Fábio, desenvolver essa pesquisa. E o Fábio sozinho pesquisando já traz informação exclusiva, vamos dizer assim. Eu tentando buscar um ponto de vista já consigo fazer informações exclusivas. Eu conheço, Fábio, e todo mundo está me ouvindo, pesquisadores não conhecidos, que ninguém nem sabe quem é, que às vezes vem até mim por e-mail e tem informações preciosíssimas. O último que me mandou, acho que até comentei contigo, Fábio, aqui em casa, foi um senhor pesquisador que mora no meio do mato, que me mandou mais de 25 modelos de naves espaciais que o Hitler tinha. A evolução das naves. Então, caraca, de onde é que ele tirou aquilo ali, não sei, mas ele tá, sabe, essa fusão, essa união, juntos a nós. Não na questão de todo mundo acredita na mesma coisa, mas nós aqui para debater, para trazer pesquisa, isso é fascinante, traz uma abrangência muito grande e vontade de fazer alguma coisa, né? Porque inclusive um parênteses no que você falou, antes de retomar a questão da revisionismo histórico, um dos informantes mais importantes do mundo, um informante que escolheu o David Wilcock como canal, e ele acabou se apresentando, foi o Pete Peterson, né? O Pete Peterson ele morreu, né, de uma forma muito estranha em 2019, já era um senhor, se não me engano, com 92 anos, 91 anos, e ele foi projetista, ele projetava naves para o governo secreto, né? Perfeito, e ele diz, inclusive, isso eu falo no livro Fim da Ilusão, que ele pessoalmente visitou mais de 60 bases do governo secreto fora do sistema solar. Uau, fora do sistema solar. Pensem bem, sistema solar, tá vendo? Aqui, Terra, Marte, exatamente. Até Plutão. É fora. Exatamente. Por isso, Fábio, que às vezes as pessoas perguntam pra mim, mas Ozzy, na época da Atlântida existia uma civilização muito mais avançada que a nossa, tecnologicamente, espiritualmente? Sim, por um ponto de vista. Que por outros, tu seguir a linha dos projetos secretos, tecnológicos, espaciais, Fábio, eu tenho certeza, eu boto a mão no fogo, esses caras têm base já em Alpha Centauri. Eles já estão também no ápice tecnológico que eles não nos passam, né? Eles ficam passando iPhone 6, iPhone... Mas já tem muita coisa, né? Fábio Rio. O Pete Peterson é um dos melhores pesquisadores. Fábio sabe que eu gosto. Ele foi engenheiro. Aí, né? Ele foi engenheiro e trabalhou oficialmente para o governo secreto. Um cara fantástico, né? E aí, fechando esse parênteses. E uma coisa que eu queria falar com você, e você usou o mesmo termo que eu tinha usado antes, que eu acho interessante. Aliás, deixa eu falar do negócio da Segunda Guerra. Claro, você falou do livro, tem tanta coisa que vai surgindo. Uau, o Fábio é foda, vai. Eu acho que é um dos maiores capítulos do meu novo livro, Segredos do Despertar, que deve ser lançado. Tomara que dê tempo para ter o livro lá para o pessoal no dia 10 e 11 de abril. Vamos ver se vai dar tempo. Talvez seja o maior capítulo do meu livro novo, esses bastidores da Segunda Guerra, no que tange a parte espiritual, né? No que tange a parte do 5D e 6D terrestre da Segunda Guerra. Então vai ser muito legal.
a gente falar sobre isso. E aonde eu queria chegar, fechando esse outro parênteses, que eu já abri uns 30. Que legal. Você falou uma coisa interessante de 1812, que é onde eu queria chegar, né? E usou a mesma expressão, reset. Reset, o mini reset aconteceu ali, cara. E quantos mini resets não aconteceram na história da humanidade? E digo mais, as pessoas estão pedindo um reset agora. Cara, foi por que estão pedindo um reset? Isso, né? Acontece, é um mistério. Por que acontece isso justamente quando o povo está acordando, Fábio? Me explica essa merda. Não, a engenharia do reset, ela é tão sinistra que ela não é imposta. Ela é arquitetada de uma forma. É pedida, é pior do que consentimento. É pior do que. E nós estamos num processo de reset. Esse reset pode demorar um ano, pode demorar 100, não interessa. Mas as pessoas estão pedindo reset. Eu sinto isso. E as pessoas não têm noção de que se nós formos realmente resetados, assim, entendam a expressão, né? É reset da fisicalidade 4D, reset econômico, reset cultural, reset financeiro, né? Se isso realmente acontecer, o que vem no lugar é exatamente o que o governo oculto quer, né? Então vou dar um exemplo muito bestinho. Se a gente dá um reset do sistema financeiro hoje, o que volta amanhã é só criptomoeda. Ponto final. Perfeito. Tá desenhado já. Ponto final. E as pessoas estão pedindo por isso. Tá desenhado. Isso aí é difícil de entender, pouca gente estuda economia, ciências políticas, e entender o que é o bem-valor, o valor mesmo, o ativo, e o que é o juro, a especulação, que é o mercado bancário, meu amigo pesquisador. Vai fazer os cursos do Fábio, vai pegar os 30 mil lá. É a chave. Isso aí foi criado. O sistema financeiro é a chave para entender como o SGS funciona. Perfeito. É a chave. É seguir o dinheiro mesmo. Até porque é difícil de entender que o sistema de usura, de cobrar juro em cima do dinheiro, que parece uma coisa tão natural para nós hoje em dia, seja um crime contra a humanidade, praticamente. É aquela velha história, oferecer dinheiro para aposentado lá que nem precisaria viajar para Cancún, mas ele é o... Como que tu não foi para Cancún? Não, pega esses 20 mil aqui e enforca o coitado que não tem como pagar. É uma técnica milenar, os Rothschild são profissionais nisso, desde o primeiro estabelecimentozinho de agiotagem, né? Não, e é interessante... Global. É fantástico, porque é fantástico diabolicamente, né? Porque a gente tem que aplaudir o pessoal da oposição, gente. A gente não pode falar, é tudo burro. Burro sou eu, entendeu? Os caras são gênio do mal. Gênio. A gente tem que aplaudir mesmo, porque a questão da dívida financeira, ela é tão inteligente e ela é tão maquiavelicamente perfeita, quase perfeita, que ela te prende no físico e ela te prende em todos os níveis espirituais. Porque quando você está devendo no banco, gente, presta atenção, você que tem uma casa financiada, tem um carro financiado, está devendo com cartão de crédito. Quando você está devendo para essa instituição, você tem um laço energético, é um contrato que você tem. Muito bem colocado. E se você usa cartão de crédito, o que é um cartão? Todos nós usamos, mas a gente tem que ter consciência do que a gente utiliza. Um cartão de crédito, o que é? Usar um dinheiro que não é seu e você vai pagar depois. Então você está devendo até que você pague essa fatura, certo? Perfeito. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque são contratos, ligações energéticas que a gente faz com a cabala escura o tempo todo. Perfeito. E aí que tá a engenharia do consentimento, né, Fábio? Desculpa te cortar rapidinho. A gente vai se cortando. Nem sabe que está sendo atacado. Se tu soubesse que está sendo atacado, tomaria tuas medidas defensivas, né? Porque não sabe, pega um créditozinho aqui porque é bom. E aí tu tá com isso aí é um alerta que o Fábio fez agora. Eu já fui alertado de maneira diferente assim, Fábio. Se tem uma coisa que tem que ficar atento, não fique devendo. Porque, querendo ou não, essa história de tu vender a tua alma e coisa assim, não é só fazendo ritual no meio da encruzilhada. Não. São detalhezinhos que às vezes inconscientes nós estamos se conectando na porcaria. E é verdade, a casa que você financia em 30 anos, por exemplo, não estou falando que você não financie, faça o que você quiser da vida, eu também tenho minhas dívidas, mas você tem que, é claro, mas você tem que ter consciência do que você está se metendo, porque a gente está na Matrix, a gente tem que jogar o jogo aqui, meu filho, porque não adianta querer virar hippie e morar numa ilha lá no meio do Pacífico, que isso não existe. Você tá aqui, tá na chuva, é para se queimar, como diria o Vicente Mateus, ex-presidente do Corinthians.
Então essa casa que você está financiando em 30 anos é um contrato com o SGS que você tá fazendo. Né? Imagina, Fábio, agora eu fiquei emocionado falando dos vídeos do DG2 lá. Todo mundo vai lá no DG2. Tem a história de como funcionam esses contratos desde a certidão de nascimento, né, Fábio? Como é que surgiu o teu nome escrito no documento em caps lock? Qual é a origem dessa letra maiúscula que te torna uma empresa, um bem do Estado, né, democrático? Agora imagina, Fábio, um ser que desperta, depois dos 30 e poucos, começa a acordar para essas verdades maiores. É sempre desesperador tu perceber que tu tá atado no governo desde a certidão de nascimento. Então, como tu disse, não é que tu vai desfazer tudo e virar um hippie, não. Mas tem que ver o que está acontecendo. Né? É aquela história, a culpa do governo oculto vai até a página 7, até a página 100 é a nossa responsabilidade de limpar. Então, eu ainda não pude desfazer minha carteira de nascimento, nem minha identidade ainda. E agora, como aparentemente eu vou dizer o oposto do que eu disse antes, parafraseando Raulzito. Puta, Raul Seixas nessa hora. Mas na verdade não é o oposto. Porque nada disso que a gente está falando é o fundamental. Muito bem. Nada disso. 360 agora. O fundamental, e aí eu vou me repetir, é o mantra nosso, é o caminho interno. Então, assim, perfeito. O problema não está em fazer a dívida. O problema não está na certidão de nascimento, o problema não está nos contratinhos que a gente faz, mas na consciência que você tem em relação a isso. Perfeito. Então, se você tem que trabalhar em alguma coisa, não é trabalhar para ser minimalista, tá tudo ótimo se quiser ser, tá, gente? Entenda o que eu tô falando. Não é trabalhar para, quero viver fora do sistema, apesar de eu achar que é impossível, não existe viver fora do sistema, tudo bem, isso é um outro debate. O mais importante é trabalhar no despertar interno. Perfeito. Porque você estar na Matrix sem ser da Matrix, que é a frase do Hélio Couto, que é muito boa. Muito boa mesmo. É você participar da vida terrestre, participar da vida da fisicalidade, sem ser escravo disso. É aí que tá o X da questão, né, Ozzy? Muito bom, cara. Tinha um amigo meu que falava, Ozzy, tu consegue pegar essa Ferrari aqui, usar ela, ser feliz e não se apegar a ela, depois passar a saber que o não é teu? Eu olhava, calma, vamos com calma. Mas tu me falou uma coisa esse dia, Fábio, até anotei para não esquecer, que eu achei muito legal, porque eu tô querendo, por exemplo, fazer uma defesa, me preparar para uma nova ordem mundial, ok? Estamos aqui pesquisando, fazendo uma linha de defesa, uau, ninguém nos derruba. Porém, como tu apontou, isso não é o essencial, é um caminho interno. Que história é essa de espiritualista ter medo da morte, diz o Fábio pra mim, que no mato? Oh, desgraçado, é verdade. Lembrei até da minha mãe, mas né, Fábio? Porque por mais que a gente esteja aqui fazendo um papel na Matrix, é a minha opinião, né? Tô representando, eu tô aqui num corpo, pose e pena, tô ocupando isso aqui, você é um exemplo, tudo certo. Mas não é por medo ou por... Não, é porque me querer gabaritar, digamos assim, a minha experiência. E a cada dia lembrando que se nada der certo, tudo bem, estou fazendo o melhor agora, é o aqui agora que importa, estou fazendo o meu melhor, não me exijo perfeição, muito bom, agradeço todo dia, obrigado por acordar mais um pouquinho, né? E como diz a minha mãe, que eu lembrei dela quando tu me falou isso, Fábio, né? O Fábio veio com essa, eu lembrei da minha mãe sempre falava isso para mim, Ozzy, quer fazer teu bunker, quer comprar arma, quer se preparar para o zumbizada, tudo bem, eu te respeito, mas se nada der certo, vai ajudar as pessoas no meio da rua. E eu, claro que farei, né, Fábio? Né? Seja o que for, isso é um conceito também filosófico importante nessa reconexão com o teu si mesmo, que já é falado lá pelo taoísmo, há milhares de anos, que é o conceito básico do Tao, que eu gosto muito, que diz assim, ó, está sentado? Fica sentado. Está de pé? Fica de pé. Onde quer que tu esteja agora é o lugar certo, mas tenha consciência. Viver o agora, né? Né, Fábio, entendeu? Que é o desafio dessa sociedade que a gente vive, é viver o agora, né? Eu desconfio que é uma das raízes mais fortes disso, do caos, que ninguém consegue viver agora. O extremo apego ao futuro gerou essa loucura que nós estamos vendo agora. E, né, exatamente. Mas é importante lembrar disso, o caminho interno, é por isso que nós estamos tentando entender tudo fora. Esses dias eu dei desculpa dela. Não, nada, que eu estudo demais, e a minha mulher às vezes me saca também, coitadinha. Olha, vem pra cá, vamos caminhar na praia. E eu falo assim... É super necessário. É super, né, Fábio? A minha desculpa pra ela foi verdadeira e genuína, como sempre, né? E saiu dentro de mim assim, tipo, eu amo estudar, bebê, eu amo estudar, pesquisar, entender a Matrix que eu fui inserido. Mas é por curiosidade só, não é porque eu já sei quem eu sou, já estamos conectados, né? Vamos pra praia.
Não pensa que eu tô tentando furar a Matrix através de um livro. Porque eu não tô. Claro. Não. Esse é só um complemento de curiosidade, de querer ter mais informação. Mas de verdade o poder maior é o ir pra praia, é o respirar, é o se conectar. Até porque, né, Fábio, eu desconfio que é isso. Eu comecei assim, quando me perguntam, como que tu despertou, eu não sei. Eu sei Exato. Que há muito tempo atrás eu tive uma vontade muito forte de me conectar com a fonte, com o divino. E dessa vontade de me conectar com o divino, tudo veio. O Ozzy pesquisador, o Ozzy lutador aí, o youtuber, né? Foi vindo disso. Uma vontade de me conectar com todo. Nunca foi para mais nada do que isso. Sim. É isso, Ozzy. É isso. E assim, essa questão do despertar, né? É uma pergunta muito comum das pessoas, né? Falando assim, poxa, o que é o despertar, então? Como é que a gente sabe que a gente está desperto e tudo mais? É uma pergunta muito difícil de responder, mas eu diria assim, o estado pleno do despertar, e aí eu não tô falando se eu tô lá, se eu não tô lá, isso é irrelevante, mas eu acho que o estado pleno do despertar é aquele que você toma a consciência profunda de que você é um ser multidimensional. Então aí é que começa a cair essas fichinhas que a gente estava conversando, do assim, se eu morrer na fisicalidade, eu existo em outras infinitas dimensões. Então assim, eu me despi desse casaco de carne que eu tenho aqui, não significa nada para minha existência. Perfeito. Né? O que de mim irá junto comigo para essas outras dimensões mais sutis, né? Não, e o que eu sou não é isso que você está vendo. Perfeito. Não é. Você está vendo a minha roupa, né? Você não está vendo o que tem dentro da roupa, né? Então, para te ver como isso aí que tu falou é um gatilho, é um gatilho para um despertar que vai ser trabalhado. Porque se tu percebeu, não sou isso aqui, o que eu sou? Né? Não é uma observação constante. Exato. Um campo de emoções, e aí você vai descobrindo, né? Psíquico. E vai descobrindo pra sempre. Agora, quando falhou minha internet, eu tive que testar o meu Buda. Bem bravo. Muito bom. E aí a gente vai descobrindo esse problema. É um processo, né, cara? E aí, trazendo isso pra fisicalidade, né? A gente tá falando de uma vida no dia a dia. Você também aproveitar as coisas da fisicalidade, mas sem ser escravo daquilo. Ou seja, o problema, e aí é uma coisa que eu falo sempre, gente, o problema não está no celular, no Facebook, no Instagram, está em como você usa o celular, em como você usa o Instagram, em como você usa o Facebook. O problema não está no jogo de futebol. O problema está em você ser dependente do futebol, em você ser um fanático do futebol. Perfeito, né? Então, o que eu diria para você, tá com vontade de beber? Encher a cara aí? Enche a cara, meu filho. Tá com vontade de assistir um jogo de futebol? Assiste o jogo de futebol. Futebol não presta. O que não presta é cagar regra. Cagar regra não presta. Perfeito. O resto isso também não presta. Não presta. Faz o que tem vontade. Claro, dentro da lei, dentro desse princípio, por favor, né? Porque de vez em quando a gente tem vontade de fazer algumas coisas que aí ia dar mais encrenca do que qualquer outra. Né? Isso é uma dentro do que está dentro da lei, dentro dos bons costumes, digamos assim, né? Para lembrar as aulas de educação moral e cívica. Muito bem, né? Livres e de bons costumes. Bem lembrado, claro. Não é? Claro, somos livres de bons costumes. Já lembrando da frasezinha maçônica, né, Ozzy? Muito importante. É o lado bom da maçonaria, vamos dizer assim, meus amigos, tá? Claro, tudo tem três lados. Nós também, né? Perfeito. Dar 3 lados foi foda. O que tu quer fazer, o que deve ser feito e o que tu fará. Eu sempre falo esses 3 lados no sentido assim, do que o que você vê como certo, o que você vê como errado e o que é. Perfeito. São 3 coisas completamente diferentes. Muito bem, colocado com palavras diferentes, mas eu bati o olho aqui e vi uma pergunta interessante da Manu, que está perguntando que lei, Fábio? Aí deu um monte de risada, né? E é uma pergunta muito boa, viu, Manu? Porque, e sem querer, que eu tô sem óculos, ainda acabei batendo aqui. É uma brincadeira boa de perguntar que lei, mas a lei máxima é o fluxo universal. E o que é o fluxo universal? Felizmente, isso foi até para as nossas religiões, né? Que é não fazer ao próximo o que quer que eu não faça a si mesmo. Perfeito. E quando estuda, Fábio, cortando já o Fábio e ajudando, que eu te amo. Se tu estuda a lei que nós vivemos hoje, no Estado de Direito, Manu, um beijo. Tu percebe que existe uma coisa, pesquisem lá depois dessa live, lei natural. Já em São Tomás de Aquino era teorizado como a lei divina.
a lei que tu tem direito de ser feliz, de buscar a tua prosperidade, sem atacar a prosperidade do outro. São leis naturais, divinas, cósmicas. Até não estamos falando de lei das nossas leis romanas aí, não é isso. Claro, a gente tem obrigações cívicas, obrigações de cidadão, mas isso aí eu estou falando de leis dessa que você está falando, né? Das leis naturais, das leis universais, né? Por exemplo, eu não vou dar um tapa em alguém. Então é só pensar, gostaria de receber um tapa? Não, então não vou dar. Perfeito. Isso me lembra de Moisés lá. Que diz os bastidores que Moisés fez os 10 mandamentos que o povo era brutal. Precisava estar certinho lá, ó. Não matarás. Respeitar teu pai e tua mãe, que o povo era bárbaro, né? Exatamente. Aliás, a gente estava falando, fazendo o full circle, né? Que é a expressão em inglês, que é o seguinte, a gente estava falando do revisionismo histórico. Bom, você foi muito mais do que 200 anos para trás, mas revisionar essa história do Moisés é sensacional. É sensacional. Buscar o motivo dos 10 mandamentos. Então, entender o que estava acontecendo politicamente naquela época. Não precisa nem nessa questão de se não quiser, não precisa ir nem na questão de Anunnaki, de ET, não sei o que, não. Entenda a política terrena mesmo, 4D, a fisicalidade, o que estava acontecendo, quem era o Moisés, né? Da onde ele estava saindo, qual o governo que ele estava saindo, para onde ele estava indo, por que dessa história de 40 anos no deserto, ou seja... Por que Moisés era representado com guampa nos antigos estátuas e apagaram? Por que no Monte Ur, onde diz que ele foi receber os 10 testamentos, tinha luzes e raios? E bom você ter mencionado o Monte Ur. Você sabe quem está em Ur essa semana? Me fugiu, não. O Papa Francisco. Maldito safado. Pesquise lá, Monte Ur, hormonatômico. Lá tem segredos. Ele não era ali, não sei se sabe, Fábio, deve saber. Não tem nada a ver com hebreus ali, era Egito, é templo egípcio que encontraram ali. A história foi manipulada, eles pegaram conhecimento do Egito, o Fábio fez várias perguntas, eu fico aqui dizendo, estudar o Moisés, né, Fábio? Vai levar para o Egito, vai levar lá Essa foi uma boa provocação que eu fiz para você, ó, porque assim, é uma pergunta retórica, não pretendo respondê-la nessa live, mas o que será que o Papa Francisco, chefe espiritual do governo secreto, está fazendo no Monte Ur esta semana? Cacete, meu, só de saber que ele é o chefe dos jesuítas. Né, ali tem um templo Anunnaki ali. Eu estava até conversando com a Karina Greco, que está assistindo a gente, um beijo para a Karina, essa semana, também sobre isso. O que o Papa está fazendo neste local, neste momento? Meu velho, que loucura essa história do Papa. Eu sinto que agora o Papa tem ligação total. Porque quando tu falou assim, ó, volta no Moisés e pega o cenário político da história. Isso, político. É verdade. Mas tu rastrear mesmo essas famílias de hoje em dia, eles dizem que tem a linhagem desde os faraós, desde o Davi, eles se dizem descendentes dessa época. Então tem tudo a ver o contexto, é um contexto parecido. E aí vem uma conversa muito interessante, viu, Ozzy, que vale a pena, que aí eu estava falando na outra live, eu acho que nessa eu não cheguei a mencionar, do trabalho do Johnny Sena, do Full Disclosure, trazendo em português informações que não existem na língua portuguesa. Perfeito. Então, para os brasileiros, angolanos, portugueses, e aí todos os países que fazem a língua portuguesa, aproveitem o Full Disclosure. E o Johnny também vai estar com a gente lá dia 10 e 11 de abril e vai trazer muita coisa dos programas espaciais secretos. Tem que tomar um calmante se ver o Johnny lá, hein, minha senhora? Tem que tomar um calmante, porque ele faz... Ele é muito bom, ele tá, como eu disse também na outra live, não lembro se eu falei nessa, ele escreveu um capítulo nesse livro novo que eu vou lançar agora em abril, Os Segredos do Despertar, ele escreveu um capítulo comigo. Foi a primeira vez também, então foi super legal. E ele traz essa história, que surgiu na língua inglesa, com diversos autores, de que essas linhas das famílias, das 13 famílias, do SGS e tudo mais, da fisicalidade, elas têm raízes galácticas dentro da fisicalidade também. Para quem acompanha o meu trabalho, estou falando tudo abaixo do 12D, tudo em termos de fractal e alma. Não estou falando nada, tudo dentro da fisicalidade. Ele vem trazendo que todo esse governo secreto da nossa fisicalidade tem basicamente duas raízes pré-adamitas, ou seja, antes de Adão, né, antes daquele experimento que eu trago no DG2, no Fim da Ilusão e tudo mais, que é uma outra conversa também, que se a gente entrar aí, que a casa cai. Mas é isso, antes do dilúvio, lá atrás. Antes do Adão, ou seja, pré-adamitas, duas linhas do planeta que acabou explodindo e agora é o cinturão de asteroides, que alguns chamam de Maldek, né?
perfeito, cara. Então, isso liga nos Anakins, hein, Paus, Nefelins. Duas linhas opostas, ou digamos, concorrentes, digamos assim, de Maldek, que acabam vindo para a Terra, e essas duas linhas acabam formando a linhagem europeia, a linhagem oriental, enfim. E acabam, aquele de crânio alongado, né? Isso é curiosíssimo. História e tudo mais. Porque é super legal. Cara, é óbvio que existe uma fraternidade negra aqui no planeta terrenal, mas é óbvio, né, Fábio, que ela está conectada nessa extraterrenal. É isso, não? É isso. É um salto quando tu percebe, por isso que é importante fazer a ligação geopolítica do Moisés, mas também lembrar que essa parte espiritual até hoje ela acontece, ligada na política. É a fraternidade branca que nós estamos querendo criar aqui na Terra, ok, nós vamos sintonizar numa fraternidade branca galáctica, mas essa fraternidade das trevas que atua aqui na Terra, ela com certeza tem essa ligação multidimensional. E é por isso que tem que tomar um calmante, os do Johnny lá, porque fazer essa triagem das camadas, dos poderes ocultos, chega que tu vai ver lá a Pfizer, a própria Pfizer, não pode falar o nome, né? Mas tá junto lá nas camadas mais altas da pirâmide de controle. Claro. Sabe? Tu vê essas camadas, o Vaticano tá aqui, ó, com o poder supremo entre vários outros para baixo. Com certeza, meu amigo pesquisador, você já deve saber aí, minha amiga pesquisadora, que tá ocorrendo agora um ataque de muitos frontes na humanidade. Todos os peões estão se mexendo. O Papa Francisco é mais um. Só de saber que ele tá no Monte Ur lá, não querendo ser dono da verdade. Essa semana. É interessante, né, com tudo que está acontecendo no mundo agora, o que o Papa está viajando, né? Envolvendo tecnologia escondida. Exatamente. Né? Exatamente. Putz, Exatamente. Sabe-se lá que batalhas estão ocorrendo que nós não temos nem ideia. Né? E aí eu estou dando aqui algumas referências do nosso trabalho, porque assim, estou falando, curso tal, livro tal, não sei o quê, para quem quiser ir atrás. Inclusive referências sobre tecnologias escondidas eu trago no livro com o Ted Edick, né? O Intervenção Planetária. Ele participou de missões de resgatar, né, tecnologia antiga, que é exatamente ali onde o Papa está agora, né? Então é extremamente interessante. Perfeito, Fábio, com enfrentamento também, né, o Ted Edick. Agora tu falou que eu desconfiei e não queria falar, eu juro, Fábio. Porque se eles estão lá, é que nem no Iraque, aquela história dos zigurates. A desculpa que era para derrubar um regime totalitário já era falsa. Aí a primeira camada mais profunda é o quê? Não, foi guerra do petróleo, pelo petróleo, as corporações, tá. Mas uma terceira camada mais profunda são as relíquias, artefatos, tecnologia escondida que tem ali nos zigurates. Que, aliás, o exército americano dominou aquilo ali e ninguém mais entra, né? Por que cargas d'água um exército americano ficaria em cima do zigurate ali? Tem alguma coisa a ver com descobrir uma tecnologia que eles estão procurando, ou até mesmo um enfrentamento com os seres que podem estar ali. Sim. Vai lá, minha amiga. A gente fala muito isso. Ou o Rob Schneider, lembra, Fábio, do Rob Schneider, aquele militar que denunciou? Estavam cavando uma base, do nada encontraram um reptiliano com laser. Perdeu os 3 dedos, ficou com câncer, acabou morrendo. Então, foi o que eu desconfiei na hora que tu falou. Eles estão... Alguma guerra, sabe, contra... Não, no Intervenção a gente fala disso. Na Intervenção Planetária a gente fala disso, e eu estou escrevendo o segundo livro com o Ted, né? Que é o Intervenção Galáctica. Primeira Intervenção Planetária, esse agora é a Intervenção Galáctica. E tem outras histórias sobre isso também. Tem outras histórias sobre buscas de tecnologias antigas, que foram, inclusive, estou aqui trazendo até um spoiler do livro aqui, que foram, inclusive, pegas, portais que foram retirados do Museu de Bagdá, do Iraque, tecnologia de portal. Estou trazendo isso no próximo livro. Que legal, que deve ser lançado, inclusive, no Experience 2021, em Florianópolis, que agora foi para outubro, né? Claro. Deve lançar esse livro lá. E o Ted deve contar essas histórias para quem for lá. Né? Então vai ser extremamente interessante. Agora, eu estava falando da questão do revisionismo histórico, me perdi um pouco. Chegou nos portais, estava legal. A gente vai entrando nos assuntos aqui, mas é bom. Os portais fazem parte do revisionismo, meus amigos. Portais esconderam os artefatos, tudo. Claro. Esconderam. Claro que sim. Mas antes disso, eu estava falando sobre a história do livro e tudo mais, mas eu perdi o que eu queria falar lá, que ele estava... Posso ler a pergunta da Vivi aqui rapidinho? Como falar isso com alguém sem enlouquecer, diz a Vivi. Não, mas não tem que falar pra ninguém, não. Eu sinto que é mal, o Fábio foi ligeiro. Esse tipo de conhecimento não é feito para conversar no bar, nem avisar a família repetindo o que tá ouvindo. É uma coisa para te cotejar, sentir o peso da coisa e tomar atitude firme. Não é só falar, não. O exemplo que a gente dá, muitas vezes, é mais forte do que palavras.
É para você estudar. Isso que a gente está falando aqui, as coisas que a gente está trazendo, é para você estudar. Não é para você sentar amanhã na mesa de Natal e falar assim, gente, vocês já escutaram as boas novas? Olha esse vídeo aqui do Fábio do Oz, mamãe. Vão te internar direto, assim, não é bom. A pessoa tem que vir até você, né? E a questão que eu lembrei o que eu ia falar, Oz, essa questão do Papa lá no Iraque, no Monte Ur. Eu fiz uma live, fiz um vídeo, não sei se foi ano passado, retrasado, eu acho que foi em 2019, em que eu falava do plano dos seres que nós chamamos de Anunnaki, de retorno ao poder na Terra, através da Igreja Católica, através do Vaticano. Faz todo sentido. O Vaticano apresentando um novo líder mundial, tá? Que na verdade é um Anunnaki encarnado, e ele sendo aceito como um novo salvador. Obviamente, um cara com boas ideias, pra frentex, progressista. Né? Claro, não, e com boa conversa, e todo mundo acaba aceitando ele como um novo líder. E aí eu pergunto, também sem pretensão de responder, será que o Papa não está lá se reunindo, ou então se encontrando com esses seres, atrás de alguma tecnologia que está ali, ou então alguma coisa um pouco mais séria não está acontecendo? Não sei, mas essa informação chegou em 2019, eu acho que foi 2019 que eu fiz esse vídeo, e agora com essa visita do Papa, no meio dessa loucura que a gente está vivendo, que não pode ficar falando muito, depois a gente vai fazer a live aqui sem gravar, é um momento muito peculiar, né? Então quando a gente fala em revisionismo histórico, Ozzy, esse costume de revisionar a história, esse costume de estudar a história, nos traz também uma perspicácia, ou nos traz aquela malandragem no bom sentido, né? Perfeito. De perceber as coisas que estão acontecendo atualmente. Perfeito, Fábio. Até porque, cara, agora tu começa a falar disso, o Papa Francisco parece tão progressista, né? Tão moderno, defendendo aborto, agendas, parece tão moderninho, falando de ET. Mas se tu rastrear a história da ordem jesuíta, tu percebe que eles sempre foram muito conservadores, muito defensores da Igreja Católica Ortodoxa, aristotélica. Mas quando tu cava a camada de quem fundou o Loyola lá, é o Loyola, né? Inácio de Loyola, fundador dos jesuítas, quem foi que financiou a ordem? São os mesmos banqueiros, a mesma ordem financeira que já estava criando, ao mesmo tempo que financiava os jesuítas ortodoxos, já estava financiando Martinho Lutero, calvinistas, para ruptura com a igreja. Ou seja, como tu falou antes, eles pegam dos dois lados, tem que aplaudir esses caras, são gênios do mal. E o que me chama a atenção no Papa Francisco é isso, como tem uma ordem tão ortodoxa, tão religiosa católica, hoje em dia já está no fronte do progressismo. Esses caras, eles vestem a carapuça que precisa para o momento, numa técnica cíclica. Claro. E outra coisa que chama atenção nisso é que eles precisam, ao meu ver, que sempre faz parte da técnica de domínio, Fábio, eles precisam de uma religião única, para que englobe todos os cultos, mais ou menos, vamos dizer assim, né? Para que role perseguição aos verdadeiros cultos espirituais. Aí que tá o detalhe. Pelo menos foi assim na Rússia, pelo menos é assim na China. Tu percebe na Rússia lá, qualquer discordância daquele ortodoxismo cristão é perseguido. Na China é muito pior. Os dados da China são assustadores, né? Dos seguidores do Falun Dafa, lá, que é uma espécie de taoísmo moderno, meditação. Os caras são perseguidos para tráfico de órgão. Justamente porque eles são bem saudáveis, estão sempre fazendo exercício. São a carne preferida dos comunistas para traficar órgão. Daí tu toma um susto, percebe que essa religião única é necessária num sistema de totalitarismo, né? E, pô, o Papa Francisco está no fronte dessa guerra, com certeza. Sempre teve o Vaticano, né? Não ia largar o posto agora, os crânios alongados ali. Que loucura, cara. Porque quando a gente dá um passo para trás, a gente começa a perceber que, na verdade, essas figuras que a gente está vendo, elas só servem para a gente entender o que está por trás, né? Porque a gente fica falando, do Papa, dos Clintons, não sei o que, todos esses... São todos marionetes. A gente observando essas pessoas e observando esses movimentos também, porque a gente pode falar, não vamos nem entrar nessa live aqui, mas a esquerda, direita, isso aí é tudo ilusão, isso não existe. Perfeito. A gente tem que observar essas manobras ideológicas, esses passo a passo dessas figuras pseudo-importantes da humanidade, para a gente entender o que está por trás. Né? Perfeito. É para isso que serve. Por que entender o que está por trás? Quando a gente entende o que está por trás, aí eu vou fazer de novo o full circle, voltando ao que você estava falando no começo da live.
a gente começa a fazer esse revisionismo histórico, que a gente vai reparar que essa não é a primeira vez que está acontecendo isso. Perfeito. Uma receita de bolo, parece. Criar o problema, esperar a reação e trazer a solução. É uma receita de bolo. É quase inacreditável, Fábio. Como que uma Europa que sofreu tanto na mão desses banqueiros, na mão do juro, da usura, que baniu a usura. Pesquisem lá, meus amigos. A Europa não existia usura em cima de dinheiro por 300 anos quase. Como que eles esqueceram? Como que nós conseguimos esquecer desses mini resets aí que nós estamos falando, históricos, né, Fábio? O poder que esses caras têm de nos fazer uma lavagem cerebral em 1 ou 2 gerações, esquecer tudo sobre quem nós somos é muito grande. Então eu sinto que agora, nesse momento que, querendo ou não, muitos de nós temos acesso à informação, ainda podemos buscar, né, informação livre, aproveitem, porque realmente esse é o melhor lado desse momento de despertar. Esse acesso a muita informação. Claro que tem que ter cuidado, porque muito também às vezes tem muito lixo, tem que fazer uma boa triagem no que tu tá vendo, uma certa disciplina, mas pode ter acesso. Tem aqui já... Quantas pessoas já tiveram acesso ao teu trabalho, né, Fábio? Ao meu também. Então já não tem mais a desculpa de nunca ouvir falar disso. Já sabem que existe um processo aí misterioso de entender, mas real, e que, como o Fábio falou antes, que eu acho legal também, Fábio, trazer pro pé no chão, trazer pra fisicalidade, toda essa história, essa abstração aí. Né, exatamente. Eu sinto que esse caminho é muito sábio. Acaba devolvendo de novo pro cosmo, mas não buscando o cosmo, buscando o chão, a 3D. Parece que o cosmo se derrama em nós. Tem uma receita antiga, Fábio, que fala sobre isso, que é buscar... Eu até falo num dos vídeos lá no workshop do DG1, no primeiro da Reconexão Estelar. São receitas do Zen sobre o tu te deixar levar pelo flow. A receita é o seguinte: eu tive no mosteiro Zen budista por muito tempo, que era a regra do silêncio. E de vez em quando caminhava no mato, só tinha uma plaquinha que falava dessa frase. Que a frase é a seguinte: anotem aí num quadro, meus amigos. Conhecer a si mesmo é esquecer de si mesmo. E esquecer de si mesmo é estar uno com o universo. Uau! Não precisava ler livro nenhum, nem nada. Era só o silêncio e isso. Martelando dentro de mim. Sabe? Muitas vezes a gente pensa que eu, Ozzy Pena, não posso me envolver nisso porque é um risco, minha profissão, minha vida. Mas, né... Nós estamos aqui na Terra por algum motivo, nessa fisicalidade. Todo mundo que escuta o teu trabalho, escuta o meu, a maioria esmagadora tem algum registro já de pesquisa dentro de si, sabe? Senão não estaria aqui nos ouvindo por 1 hora, 2, 1000 horas. Então, pô, você já tem registro, está tendo acesso à informação, onde está a sua atitude no meio 3D? É só isso. Sem muita pressão, sem nada, mas é assim que tu vai limpar o teu vaso, é assim que tu vai poder esvaziar para adquirir mais conhecimento, é usando o que tu aprendeu, sabe? Então, cada um de nós agora está tendo um papel importantíssimo, né, Fábio? Eu sou feliz com o meu trabalho. Eu penso que estou fazendo o que eu posso dentro do meu campo, que é trazer informação, trazer pesquisa. Como disseram na outra live lá, eu tô virando especialista em ser censurado, né? Porque os caras me perseguem no canal e deletam e hackeiam o Instagram. Mas, cara, eu olhando pra ti com esse teu sorriso aí, eu sou muito mais eu. Eu sei quem eu sou, viu? Meus amigos, quem me conhece não me larga. Então é isso, Fábio. Muito bom, cara. Dia 11, 10 e 11 de abril, São Paulo. Eu vou estar lá. 10 e 11 de abril. Horas, né, Fábio? É isso aí. Assim, vai estar o fim de semana inteiro, então a gente vai poder conversar a qualquer momento, né? 10 e 11 tá eu, você, o Johnny Senna, a Cris Loureiro, a Juliana Alencar tá sempre com a gente. Então, assim, beijo, Ju. vai ser um debate fantástico. E assim, o bom de tudo isso, lá do bom de tudo isso, e eu já falo essa frase há um tempo: quanto pior, melhor. Eu tenho que sempre explicar essa frase, porque quanto pior, ou seja, quanto mais estão lutando contra a gente gente sabe que está no caminho certo. Isso é verdade. Quanto mais merda acontece no mundo, mais a gente sabe que tem gente despertando. Então esse é o bom lado de todas essas merdas que estão acontecendo, né? Então o que a gente está fazendo agora no dia 10 e 11, e depois até vou adiantar aqui, tem esse de São Paulo, mas tem o do Rio também, né? Na semana seguinte, no dia 17 e 18, a gente faz no Rio de Janeiro também, onde vai ter eu, a Juliana Alencar, o Lael, e a doutora Eleanor Luzes. Que massa! Que estava com a gente lá no Experience, também o pessoal da Pesada, uma semana seguinte já, no Rio de Janeiro. Muito bom. Seguinte. Então, esses eventos que eu estou tentando fazer, eu fico pensando formas, Ozzy, e eu sei como você também, de como que a gente pode tirar as pessoas do conforto, tirar as pessoas da mesmice, principalmente quem já pesquisa
espiritualidade há muito tempo e caiu dentro de um loop, né? Eu diria até de uma certa muito bom hipnose, né? Dessa New Age, né? Pessoas que é papacurso, ou pessoas que buscam iniciações e coisas milagrosas para serem salvas, para tentar mostrar para elas que não tem atalho. Bato, falou muito bem, não tinha pensado nisso. Chega um ponto que tu acaba caindo num fluxo ali, sem não tem mais para onde ir. Até porque, meu amigo pesquisador anota isso também. 90% dos guruzinhos que a gente vê hoje em dia, globais, famosos, são influenciados pela KGB. KGB, CIA, são implantados ali para semear um paz e amor, namastê. Eu sempre tive raiva disso, Fábio, tu também, né? Mas agora, quando eu vi os arquivos, é KGB e CIA. É de propósito, para que tu tenha... Eles riem da nossa cara. Fica lá na paz e amor, agradece tudo, transmuta no pensamento. Eles estão rindo da nossa cara porque a gente está ignorando a realidade. Simplesmente isso. A realidade faz parte da sombra, né? Faz parte do desafio. Nunca... As pessoas, às vezes, buscam despertar porque não querem mais ter problema, né, Fábio? Exatamente. Assim? Não, e aí uma coisa interessante, Ozzy, que a gente está falando aqui, e aí também vou fazer um full circle com o que eu falei no começo. Eu amo o doutor Eleanor, só para lembrar. Fantástico, né? Sou fã daquela cara, mulher, foda. E aí quem quiser saber o que cada um vai falar, quem são as pessoas, que dia que é, quanto que é e tudo mais, vai lá no meu site, fabiosantos.com, fabiosantos.com, vê lá na agenda, vê lá na loja, tem todas as informações. Mas o que eu queria falar é o seguinte, não dá para ser especialista em tudo. Então, assim, a gente, Ozzy, nessa nossa conversa de hoje, por exemplo, e é o nosso estilo, a gente é mais racional, né? A gente é uma questão mais pé no chão, uma questão quero fatos, quero provas, deixa eu pesquisar, né? Mas é óbvio que tem um outro lado que, por exemplo, a Juliana Alencar aborda com maestria, né, que tem a questão dos orixás com a Cris Loureiro, que vai estar com a gente. Muito bom. Que tem até uma certa pegada da doutora Eleanor, por que não? Claro. Da parte emocional, né, que é o outro 50%, que é o complemento de toda essa racionalidade, porque sem esse equilíbrio não tem o despertar, né? Mas claro. É que nós, eu e você aqui, não somos especialistas nisso, né? Fábio, eu até te digo, como um ser racional, eu classifico o campo emocional e o campo sentimental como sendo a tua alma. Porra, é o nosso corpo muito importante. E eu admiro. E o feminino, falando dela, parece que entra melhor, né? Eu realmente sou muito mais racional, tu também. Estamos com a espada aqui, né, na mão, mas a gente está defendendo. É isso, são valores, são bons costumes. É um emocional equilibrado, é um psíquico equilibrado. Isso. É isso que nós queremos, né? E por isso que a gente se junta, né, cara? Né? Fenomenal o que tu falou, cara, porque é verdade. Tu trabalhar, tu chama trina. Sentir o teu campo emocional. Vai falar isso para um monte de tatuado barbudo que segue meu canal. Eles não vão entender. Eles querem saber onde é que está o mal para destruir. Mas muitos são pais de família, têm a sua mulherzinha, respeitam o feminino como frágil e forte ao mesmo tempo, que é, mas diferente do masculino. Eu sinto que isso é importante. É o sagrado ser, né, Fábio? Isso. Não essa história de, com todo respeito, do sagrado feminino ou masculino. Isso é uma manipulação também. Não existe, todos somos divinos, né? Exato. Até porque, eu sempre falo isso no Despertar Galáctico 2, eu falo isso nos cursos, todos os seres humanos têm as duas energias, masculina e feminina. E outra coisa, você está homem hoje, mas já foi mulher. Você está mulher hoje, mas já foi homem também. Então não adianta focar só na atual existência. Nós somos muito mais do que a nossa atual existência e muito mais do que esse fractalzinho feio e careca que vocês estão vendo nessa tela. É muito mais do que isso. Muito importante, Fábio. É isso, Ozzy. Isso para mim, meu querido, de todos vocês, é um mantra, um dos mais fortes que eu tenho, Fábio. Só estou aqui. Ai, que loop é esse? Acordar todo dia, lembrar disso, para mim me traz muita força. Estou aqui. Opa! Vamos fechando a nossa live comportada, convidando o pessoal para estar com a gente em São Paulo, dia 10 e 11 de abril. O Ozzy vai estar lá. Não é a primeira vez que o Ozzy participa de um evento meu, não vai ser a última. A gente vai continuar levando esse evento, se a fonte permitir, para o Brasil inteiro, para Portugal também. Tentamos ir para Portugal, não conseguimos. Vamos tentar de novo até ir para Portugal, porque a gente não desiste. Queridos, Portugal. E vamos levar os eventos para outras cidades que não sejam São Paulo e Rio. Mas a situação atual que vocês estão vendo, minha gente, vocês estão observando o que está acontecendo. A gente está tentando ir para algumas cidades e não consegui. Era para eu estar em Porto Alegre hoje, não consegui estar em Porto Alegre, estou em São Paulo.
Então, a semana que vem era para ter o evento em São Paulo, a gente teve que passar para abril. Então a gente não vai desistir, não vai parar de fazer evento presencial, não vai parar de estar junto. Não deixa a gente fazer hoje, a gente vai fazer amanhã, não deixa amanhã, vai para depois de amanhã, porque nada vai parar a gente. Mesmo que o Zuckerberg falhe a minha internet, o Fábio espera, a gente volta uma hora depois. Não tem problema. A gente, de vez em quando, a gente dá uma surtadinha, mas depois normal. A gente centra e volta pro trabalho que tem que ser feito. Né, muito bom, Fabinho. Muito bom, cara. Tô muito feliz de verdade, Fábio, com esse novo formato do evento, tá contigo lá. Poder ter 3 horas, 4, para poder expor todo o trabalho com mais detalhes. É isso aí. Interagir com o pessoal. Eu, de verdade, estou felizão. Me aguardem, 11 e 12. Talvez eu pulo no Rio lá para ver o evento. Bora, vamos pra lá. Vai tá bom o negócio, Fábio. E para quem gosta desse papo que a gente tá tendo aqui, o Ozzy tem 30 horas, gente, 30 aulas no Despertar 2.0, que é a EAD de assinatura. Eu idealizei esse projeto, não é pioneiro, já tem EAD no mundo inteiro, mas assim, com esse conteúdo, com essas pessoas envolvidas, não tem outro lugar, desculpa. Muito não bom. tem. Não tem. Se tiver, alguém me mostra, porque eu não vi. Né? Então tem 30 aulas do Ozzy lá, se aprofundando nesses temas que a gente está conversando muito mais, sabe? Tem a Cris Loureiro falando de Orixá, tem o Johnny Senna falando dos programas espaciais secretos. Vai ter, daqui a pouquinho a gente começa com a Juliana Alencar, no módulo dela. Vão ter outras pessoas que aí eu já estou conversando e tudo mais, né? Legal. Para virar uma universidade mesmo do despertar da consciência, né? E essa é a nossa ideia. E daqui a pouco tem o meu livro, Segredos do Despertar, aí que eu tô querendo, que vai ser a base do DG3, né? Que legal, nós vamos fazer mais uma live só sobre o teu livro, Fábio. Vamos prometer aqui vamos falar da Segunda Guerra, vamos falar da Segunda Guerra. Pleia de tecnologia secreta. E Ozzy, não sei nem se eu posso falar, mas tem livro teu vindo aí, né? Bem, pode falar, Fábio, porque agora já tá mais de 50% saindo. Porque assim, ó, todos esses trabalhos que o Fábio tá falando, dos 30 vídeos, ele vai virar um livro, já tá sendo transcrito. Um beijo pra Mônica aí, que tá metida, né, no trabalho. Vai virar um livro, um manual prático pro fim dos tempos. Vai ser um mega livro, talvez eu divida em 3 partes, faça um grandão. Mas é um prazer poder estar fazendo isso, trabalhando contigo, Fábio, sabe? A cada pesquisa, a cada vídeo que eu faço ali, eu aprendo muito, eu cresço muito. E agora que eu tô fazendo, já pensando no livro, mais ainda vou caprichar, prepare-se para uma bomba nuclear. É a minha Posso falar outra coisa também? Vou falar, claro. Eu não sei se você falou da boca para fora, mas você falou que eu vou escrever um prefácio do livro. Não, Fabinho, tudo que eu tenho na minha vida é a minha palavra e as minhas bolas. Com certeza, meu irmão, porque o livro se criou dentro da tua plataforma, do teu convite para trabalhar nessa escola à distância de despertar. É uma alegria tão grande fazer isso, cara, contigo. Tu é o primeiro que eu tenho que fazer, né? O prefácio. Cara, com o maior prazer, tô muito feliz, cara. Obrigado. Eu também fico muito feliz, cara. Muito bom que vai ter esse seu livro em breve. E o Johnny já escrevendo esse capítulo comigo aí, nesse meu novo livro. Quem sabe também não é um passo para, de repente, um livro futuro. Quem sabe, né, ter esse registro gravado em livro. Assim, depois que tu tem dúvida, vai lá e pega o livro, porque o beabá já tá lá, entendeu? Já chega, tá ali. Apesar da gente estar numa tendência meio anti-leitura, né? As pessoas hoje querem vídeo curto, né? Não pode demorar muito. Eu acho o livro ainda, na minha visão, talvez não o físico, mas pelo menos o conteúdo de um livro que você consiga ler num tablet, alguma coisa, é fundamental, né? E a Karina, que está assistindo a gente aqui também falou: Karina, o seu livro sai quando, Karina? Você tem um livro pronto, publica logo esse livro, publica de novo as histórias do Michael atualizadas, Karina, estamos esperando o seu livro, né? Porque eu sou um pouco eu gosto disso, né, de registrar, né, apesar de livro só dá trabalho e não dá dinheiro nenhum. Já se prepara? É verdade. O livro só dá trabalho e custa muito e não dá retorno financeiro. Mas é um registro da sua informação para quem quiser ir atrás, entendeu? Perfeito, Fábio. É fundamental que você vai registrar isso, cara. Passível de revisão, eu tô muito feliz, cara. Vai escrever sem o prefácio, não vai fugir não lá. É isso, prefácio, vou botar o Fábio Santos escrever o prefácio inteiro. Tamo junto, cara. É isso, gente. 10 e 11 de abril, tamo lá com o Ozzy. É só entrar no site, fabiosantos.com, e vocês olhem na agenda, olhem na loja como encontrar a gente. Tchau, tchau.